Ei, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Daniela Neri, vocês já me conhecem. E o vídeo de hoje é um assunto muito sério que vocês me pediram lá no Instagram já por mais de uma vez para que eu fale sobre esse tema que é maturidade, tá? E também sobre maturidade para se relacionar amorosamente, né? Então, esse é o assunto de hoje. Para começar, nós vamos falar aqui um conceito do que é maturidade, que você encontra aí facilmente apenas fazendo uma pesquisa na internet, tá? Então veja bem o que é a maturidade, ó. Maturidade, estado de alguém que atingiu o pleno desenvolvimento, seja físico, emocional, mental ou social. É caracterizado por um nível avançado de compreensão, autodisciplina e capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata, né? Olha que profundo, né? E mais uma coisa também que você encontra aí se você pesquisar na internet são as características de uma pessoa madura. Olha, demonstra capacidade de lidar com situações difíceis com calma, né? Uma coisa é lidar com as situações difíceis, outra coisa é lidar com as situações difíceis com calma, tá? E discernimento. Possui bom senso e equilíbrio emocional e é responsável e confiável. E só que interessante, só por esse conceito e essas características do que é ser uma pessoa madura, você percebe que muita coisa aqui justamente é o contrário do que é uma criança. Uma criança ainda não atingiu o seu pleno desenvolvimento, ela ainda não tem responsabilidade, ela ainda não consegue ser calma diante de frustrações, de coisas que ela queria e não tem. Ela também não é confiável, porque na verdade ela não tem condições, né, de prometer alguma coisa, sendo que ela ainda não tem nem mesmo capacidade, às vezes nem mesmo motora, né, de conseguir segurar alguma coisa, de conseguir fazer alguma coisa que um adulto pode fazer, né? Nós vimos lá no conceito que tem a maturidade, inclusive física, né? Que é essa questão aí até mesmo da coordenação motora, né? Que uma criança não tem, né? Apenas um adulto terá. Agora, sobre agir, né? Como uma criança se comporta, como é que ela age, né? Diante das situações adversas. Bom, até por ser criança, por não ter ainda tanto conhecimento, por não ter uma coordenação motora, por não ter uma mentalidade ainda, né, desenvolvida, por não ter ainda o conhecimento nem experiências que ela possa, né, ter ali uma base. Então, como é que ela age, né? Ela age sem se preocupar com nada, né? Ela só está pensando ali nela mesma e na frustração, naquela coisa que ela está vivendo, né? Ou na dor que ela está sentindo, ou aquilo que ela queria e não tem. Então ela vai agir conforme uma pessoa que não tem um mínimo de maturidade, de experiência. Então a criança age sem noção de perigo, sem se preocupar em se precaver, né? Igual ela vai atravessar uma rua, ela não se preocupa se vem carro ou não, né? Ela quer atravessar a rua, então ela vai lá e atravessa, né? Então ela não tem noção para poder se precaver, né? Ela não tem noção de perigo, né? Ela não sabe ainda lidar com frustrações, ela quer o que ela quer e não importa nada mais, ela simplesmente quer aquilo, né? Então, essas são as atitudes de uma criança, né? De alguém que ainda está em desenvolvimento para chegar à fase adulta, né? A maturidade, na verdade, tem a ver com o adultecer, né? Que a gente chama o adultecer. Mas nem sempre isso tem a ver com idade, tá? Às vezes a pessoa, os anos vão se passando e a pessoa continua agindo como uma criança, né? Continua agindo de forma que eu quero isso e não importa nada, eu quero, né? Não se precaver, não tem noção de perigo, não tem responsabilidade. Por exemplo, uma criança, se você der uma caixa de bombom para ela, se ela está com vontade de comer, ela simplesmente come desenfreadamente e não tá nem aí. E aí depois a barriguinha dói, né? Mas um adulto sabe que se exagerar, né, além de dar uma dor de barriga, também tem as consequências, né? Muito açúcar no sangue, engordar, né? Obesidade, se comer à vontade tudo que quiser, entendeu?
Então, uma criança não tem ainda esse pleno desenvolvimento que a faça ter esse autocontrole. E o que acontece com a criança? Ela precisa ser instruída, ela não tem como adquirir esses conhecimentos, esse equilíbrio por si só, ela precisa de instrução. E aí entra o papel dos pais, né? Os pais que vão estar ali instruindo, falando, não, vai comer só 2 bombons, né? Ou, por exemplo, aqui, né, da caixa de bombons. Né? São os pais que vão instruir, olha, meu filho, antes de atravessar a rua, tem que olhar para os 2 lados, né? Enquanto é pequenininho ainda, segura na mão da mamãe, não solta a mão da mamãe. Então, todas essas instruções que são dadas ali pelos pais é que vai, né, treinar essa criança para que ela cresça, né, se desenvolva e se torne um adulto. Mas a gente sabe como a criança age, como é que ela age, né? O pai e a mãe precisam ensinar diversas vezes, repetir muitas e muitas vezes, até que a criança de fato entenda, né, e aprenda aquele comportamento, né? Um escovar o dente, né? Tá fazendo frio, leva o casaco, todos esses detalhes, né, que vão fazer dela uma pessoa que vai saber se cuidar sozinha, né? Então, a maturidade tem a ver com o seu pleno desenvolvimento, de modo que você se preocupe em se precaver, que você tenha responsabilidade em tudo, né? Inclusive no que você come, em boletos para pagar, né, as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia, cuidar da sua alimentação, da sua saúde, cuidar daquilo que é o seu trabalho, as suas atividades diárias. Então, tudo isso tem a ver, né, com o adultecer, né? E como eu falei aqui da idade, às vezes tem pessoas que, né, igual, tem pessoas que estão, sei lá, com 30 anos, 35 anos e ainda não tem noção do que é pagar os boletos, né? Não tem noção do que é cuidar de si mesma, né? Está aí dependendo completamente dos pais ou de alguém, né? E não consegue, ainda não desenvolveu, não atingiu esse pleno desenvolvimento de que é, né, cuidar de si mesmo e além, né? Além de cuidar de si mesmo, ainda cuidar de mais alguém, né? Então a maturidade tem a ver com isso, né? Você deixar de ser criança, deixar de ser irresponsável, deixar de não se precaver, deixar de todas essas coisas de criança, coisas de menino. E lá, né, em 1 Coríntios 13:11, fala exatamente isso, olha só. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Ou seja, né, quando você é criança, quando você é menino, você faz coisas de menino. Você age como menino, você pensa, você raciocina como menino, né? Que é de uma forma mais egoísta, né? Não se preocupa com os outros, não se preocupa com as consequências, né? Não se preocupa em se precaver, tudo isso que nós já falamos aqui, tá? E aí, ó, depois vem, quando me tornei homem, né? No caso aqui, homem e mulher, né? Deixei para trás as coisas de menino. Então, você percebe que aqui nesse versículo fica claro que a pessoa é que tem que deixar, né? Deixei para trás as coisas de menino, né? No que a gente vai aprendendo, aquilo que os nossos pais nos ensinam, aquilo que as experiências de vida, né? Todo o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vai aprendendo na teoria, a gente vai colocando em prática, porque a gente que decide, eu vou deixar isso para trás, eu vou deixar de ser irresponsável, eu vou deixar de, entendeu? As coisas de menino, né? As coisas de criança, né? Agora eu não dou mais birra quando eu quero alguma coisa e não tenho. Eu sei lidar com isso, eu sei lidar com as minhas emoções, eu sei lidar com as minhas frustrações, né? Uma criança, se ela não tem o que ela quer, ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai fazer birra, ela vai fazer escândalo, né? Mas um adulto não, um adulto tem que ter o autocontrole, ele tem que saber, né, que a vida não é um pudim, né? A pessoa madura está ciente de que a vida não é como a gente quer, né? Não é molezinha e docinha, né? Não é. E o que nós vemos hoje é que muitas pessoas não têm cumprido esse versículo aqui, né? Não tem deixado, não quer deixar a vida de criança,
não quer deixar as coisas de criança, né? A gente precisa deixar, é a gente que precisa deixar as coisas, os pensamentos, as atitudes de criança para sim se tornar um adulto, né? Para assim ter maturidade. Ninguém pode amadurecer por você, né? Você precisa amadurecer. Você precisa ter a sua própria individualidade, a sua própria vida e assumir a responsabilidade daquilo que são as suas decisões, né? Assumir a responsabilidade, porque as consequências virão, né? Tudo aquilo que a gente plantar, a gente planta o que quiser, né? Mas a colheita é obrigatória. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, nós precisamos ter autocontrole, equilíbrio, sermos sensatos, ter sabedoria para agir como adultos e não mais como crianças. Para isso, é importante que a gente se lembre, né, e ponha em prática os ensinamentos dos nossos pais, as experiências de vida, né, que cada um tem, de acordo com, né, aquilo que você vive. Então, você precisa aprender com as suas experiências, aprender com os erros, aprender também com os erros dos outros, né? A Bíblia fala também que na multidão de conselhos a sabedoria, então ter essa humildade também para pedir conselhos, ouvir os outros, né? Não achar que, eu sou a dona da verdade e eu não preciso da opinião de ninguém, né? Eu mesma me viro e faço como eu estou pensando, não quero saber a consequência para ninguém, né? Não se importa com a decepção do pai e da mãe, não se importa se vai ferir alguém, não se importa se, né? Tô namorando por namorar e não tô nem aí se ele vai sofrer, eu não gosto dele mesmo, mas eu quero curtir, né? Então, todas essas coisas, né, têm a ver com a maturidade, a sua responsabilidade, não só com você mesmo, mas com as pessoas ao seu redor, com as pessoas com quem você se relaciona, né? E essa maturidade você vai adquirindo se você decidir, né, de fato, amadurecer, porque isso tem a ver com as suas decisões, conforme você vai vivendo as experiências, as situações que vão apresentando na sua vida e, claro, também com a sua busca por Deus, né? O conhecimento que você busca na palavra de Deus, porque esse é o manual de vida do cristão, né? Da pessoa cristã, né? Como eu devo viver? Como as novelas ensinam, né? Ou como a palavra de Deus ensina. Então, eu preciso sempre ter essa busca, esse contato, né, com coisas que me façam crescer, com coisas que me façam aprender para que eu possa amadurecer até chegar num pleno desenvolvimento, como diz aqui, né? E, de fato, ser uma pessoa madura em todas as áreas, né? Como foi falado aqui no conceito, né? Emocional, físico, social, ter essa maturidade em todas as áreas. E uma maturidade aqui que não foi falado nesse conceito que a gente acha aí na internet é a maturidade espiritual, né? Eu falei aqui de ter autocontrole, de ter responsabilidade. A gente sabe que o fruto do Espírito envolve o domínio próprio, né? Envolve benignidade, amor e tantas outras coisas. Então, nós precisamos ter também essa maturidade espiritual, crescer também nessa parte espiritual. E para isso nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento também com Deus, né? Estar em constante busca e ir crescendo conforme a gente vai vivendo, caminhando de mãos dadas com o Senhor, né? Inclusive, eu lembrei aqui, quero comentar com vocês, uma coisa que, né, com a maturidade espiritual você vai entendendo isso. Tá com uma modinha agora na internet sobre marcar a data de casamento, né? E eu vi, até me mandaram um vídeo, começaram a me mandar posts falando sobre isso, me mandaram um falando que o cara, assim, agora só tem 3 meses, né? E eu ainda não casei e tal. Aí eu fiquei pensando, tá, gente, então quer dizer que se essa pessoa encontrar alguém faltando uma semana para a data que ele marcou, né? Ele marcou que daqui a um ano ele ia estar casado. Então, se ele conhecer essa pessoa faltando uma semana para essa data, ele se casa com ela em uma semana. Então, perceba que isso não tem nada de maturidade, né? Aí a pessoa quer dizer que, é porque a pessoa tem fé. Sim, gente, precisamos ter sensatez também até com o que a gente crê, tá? Porque é uma coisa, assim, para eu fazer valer a minha fé, então, se tiver faltando uma semana, eu vou casar com aquela pessoa que eu nem conheço, percebe?
São coisas assim absurdas que assim demonstram uma infantilidade espiritual também. Tudo bem você ter fé, tudo bem você orar para que daqui a um ano você esteja casado, mas você colocar isso e ainda incentivar outras pessoas, né, para impor como se Deus fosse obrigado a te dar a bênção na hora que você quer, né? Uma coisa é você orar e pedir a Deus, outra coisa é quando Deus vai te dar, né? Então perceba, né, a imaturidade, né, também espiritual da pessoa, porque ela ainda quer colocar a fé no meio disso, né? Perceba que Abraão, que é o pai da fé, ele foi ser pai só com 100 anos, né? Olha só, ele esperou uma vida inteira, né? Depois da promessa, ele ainda esperou 25 anos para poder realizar aquilo que era a promessa de Deus para ele, né? Ele recebeu a promessa com 75 anos. Olha só, então, gente, a gente precisa ter também essa maturidade espiritual para não brincar com Deus, né? Não brincar de ter fé, tá? Então, precisamos chegar nesse nível de maturidade em todas as áreas da nossa vida, inclusive a espiritual. E aí me pediram também para falar não só sobre maturidade, mas também sobre maturidade para se ter um relacionamento. Antes eu quero comentar sobre a maturidade, né, de lidar com a frustração, né, de ainda ser solteira. Como esse canal aqui é voltado para mulheres cristãs solteiras, né, eu também sou uma solteira que nunca namorei, já estou com 41 anos. E graças a Deus eu alcancei esse nível de maturidade, de saber lidar com a solteirice sem viver na fossa, né? Então o que é você ter uma maturidade para você saber lidar com a solteirice? Não é que você vai se bloquear para não ter relacionamento nenhum por causa, sei lá, das suas feridas passadas ou por causa de, né, 1001 motivos aí, né? Você saber lidar, você não é uma pessoa adulta, você não é uma pessoa madura, então você deve saber lidar com isso também, né? Bom, eu queria estar casada, como eu, né, gostaria de estar casada, gostaria de ter os meus filhos, mas eu não tenho. E eu não vou morrer por isso, tá? Eu não vou ficar doente por isso, eu não vou deixar de desfrutar a minha vida por causa disso. Então nós precisamos ter essa maturidade, que eu creio sinceramente que você só alcança essa plenitude também de saber lidar com a solteirice, ficar em paz com isso, se você tiver um relacionamento com Deus, se você realmente tiver uma fé em Deus, mas não uma fé que põe data, uma fé que independente de qualquer coisa, Deus está cuidando de mim, Ele tem o melhor para mim, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas, e eu vou aceitar aquilo que Deus tiver para mim, mas eu vou pedir aquilo que eu quero, né? Porque a Bíblia fala para a gente pedir, né? Então isso, né, é a maturidade para você lidar com a sua solteirice. Ah, Dani, mas eu quero casar. Vamos buscar a Deus para casar, como eu tenho feito, né? E creio que um dia virei aqui fazer um vídeo. Gente, estou namorando, vou me casar. Né? Eu espero que isso aconteça com você também. Agora, maturidade também é tomar decisões, saber tomar as decisões. E talvez eu possa estar falando com alguém aqui que seja solteira ou que seja divorciada ou viúva e já decidiu que não quer mais saber de relacionamento amoroso. Bem, uma pessoa madura toma suas próprias decisões, arca com as consequências das suas próprias decisões e é, né, adulto suficiente, maduro o suficiente para poder saber as escolhas que está fazendo, tá? Então, Dani, não quero saber, não quero casar e tudo. Se isso não tem lá atrás, por baixo disso, uma amargura, uma falta de perdão, um trauma mal resolvido, uma coisa assim, né? É a sua decisão? É a sua decisão, entendeu? Você é adulta, você pode decidir sim, mas não viva na fossa, tá? Porque uma coisa é você decidir isso e você tá plena, tá vivendo a sua vida. Outra coisa é você falar, eu não quero saber mais de homem não, porque papapá, e demonstra toda aquela raiva da vida, né? Aquela amargura que tá ali escondida, porque na verdade o que você está é ferida. Então isso não é maturidade, tá? Maturidade é você, se você teve traumas, você perdoou aquelas pessoas, você, entendeu? Se livrou daquilo, você está curada e aí você decidiu e vai viver a sua vida assim. É totalmente diferente, tá? Mas é maturidade quando você decide, sim, ficar solteiro. Não, eu não quero casamento, eu vou viver o celibato, eu vou viver para a glória de Deus, mas sem pensar em casamento, não vou buscar a Deus mais por isso. Não porque eu estou com raiva, não porque eu estou traumatizada, não porque eu não, mas porque eu decidi, é assim que eu quero viver a minha vida. Beleza, ninguém tem nada com isso.
você tomou a decisão, né? Entregou para Deus aí e vai viver a sua vida, entendeu? Agora, vamos lá, passando agora, maturidade para ter relacionamento, né? Eu tenho visto muito na internet, eu acho que tem alguns cursos aí, alguns influencers que têm ensinado sobre isso, e botado na cabeça de muitos homens que as mulheres estão todas cheias de traumas, né? Eu já tenho ouvido muito isso, e pela internet o pessoal falando isso, porque as mulheres estão cheias de trauma, porque as mulheres estão cheias de trauma. Gente, vamos lá, né? Precisamos estar curadas para nos casar? É bom que esteja, mas vamos aqui falar a verdade. Você jura que todo mundo que casou, casou sem trauma? Casou resolvidinha, curadinha, entendeu? Tanto homens como mulheres, né? As pessoas, todo mundo que é casado hoje, que já casou, que tá há muito tempo, casou sanzinho. Não, gente. Então, assim, às vezes as pessoas querem colocar uma culpa, né? De alguma forma querem culpar a pessoa. Você não casou porque você tem trauma. Você é cheio de trauma, é cheio de complexo, é cheio de não sei o quê. Não, gente, tem um monte de gente casada que é cheio de trauma, que é cheio de complexo, que tá ferida, que tá cheio de pereba, tá? Então, não atribua a isso. Porém, né, é melhor, sim, que você procure se curar enquanto você ainda está na fase da solteirice, né? Enquanto você ainda é solteira, procure, busque a Deus para isso, né? Para você ter sanado isso aí, para você entrar num casamento, né, mais limpinha, mais, com certeza vai ser melhor do que você entrar cheia de feridas, cheia de pereba aí, e o seu marido também, né? Então é melhor que sim já estejam curados, mas que acontece, acontece, né? E aí depois de casado vocês vão ter que resolver, tá? Mas, aqui, maturidade para se relacionar, né? Você precisa ter a maturidade em vários aspectos da sua vida, né? Inclusive nessa questão geral, né? De saber quanto custa as coisas, o boleto, né? Quanto que você gasta, qual o valor das suas despesas, né? A responsabilidade com a sua própria saúde, né? Você vai ao médico de vez em quando, pelo menos uma vez no ano, você faz um exame de sangue, você procura saber como você tá, você tem uma preocupação com a sua alimentação, você tem... Por quê, gente? O que acontece que eu tô falando isso para se relacionar? Né? Normalmente, a gente faz a nossa listinha de tudo que a gente quer no outro, né? Mas a gente precisa entender que a gente também precisa ser uma pessoa, né? Que alguém está orando a Deus por nós, está buscando a Deus por nós, né? Está procurando alguém como nós, né? E o que você acha, né? Você vai casar e você quer que o seu marido tenha um monte de problema de saúde por desleixo, né? Por irresponsabilidade, né? Você quer que você também, né, fique doente dando trabalho pro seu marido? Percebe? Então, assim, tem coisas que não tem como evitar, tem problemas que, né, surgirão e que não foi porque você não se cuidou, às vezes um acidente, né, ou uma doença que é genética ou apareceu do nada, enfim, né, você não tem como controlar isso. Mas aquilo que você pode controlar, você precisa ser responsável com a sua saúde, com o seu corpo, cuidar de si mesma, né? Você precisa ter essa responsabilidade, isso é maturidade. E precisa ter responsabilidade também com as suas finanças, saber quanto você gasta, não ser uma pessoa completamente descontrolada, que gasta, quer tudo, né? A atitude da criança, né? Eu quero e não interessa. Não interessa se eu vou passar 1000 vezes no cartão, não interessa se, né, eu vou deixar de pagar uma conta, não interessa se o aluguel tá atrasado, não interessa se, né, sei lá, um parente tá precisando lá né, uma mãe, um irmão tá precisando de um exame, mas eu quero aquela bolsa nova, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa maturidade, né, em todas as áreas da nossa vida, né? E a maturidade espiritual também, porque se você é uma pessoa que, né, você não passa tempo com Deus, você não lê a palavra, você não tem a menor noção nem para lidar com as suas coisas, com a sua própria vida, né, uma direção para a sua própria vida, como é que você, né, vai casar, ter filhos, né, como é que você vai instruir essas crianças, né? Às vezes a pessoa reclama, meu pai, minha mãe não me ensinou isso ou aquilo, e você agora, já aprendeu? Agora que você ficou adulto, você não precisa mais de papai e mamãe te instruir, não, você mesmo pode correr atrás, né, e aprender as coisas, aquilo que os pais falharam, porque todo pai e toda mãe vai falhar, você também vai falhar, né, todo pai e mãe falha, mas chega uma hora, você agora não é adulta, você mesmo vai correr atrás, você mesmo vai procurar saber as coisas, então você precisa adultecer, né, em todas as áreas, precisa amadurecer em todas as áreas, tá, para poder se relacionar, por quê?
para que a sua família, né, comece já com uma base forte, né? Você madura, ele maduro, entendeu? Né? Casamento não é coisa para criança, né? A gente precisa amadurecer, né? Esse negócio de joguinhos, de ficar, né, fazendo birrinha, de não falo mais com você. Não, exercitar o perdão. Gente, se tem uma coisa que é sinal de maturidade, é o exercício do perdão, né? Ou você acha que quando casar, né, vai ser aquele conto de fadas igual os filmes, né? Na verdade, os filmes acabam no casamento, né? No conto depois, justamente porque é ali que começam os problemas, e aí o filme não conta essa parte, né? Viveram felizes para sempre, né? Mas o mundo não é assim, a vida não é assim, né? A vida não é um pudim, né? Como eu falei. Então a gente precisa entender que a gente vai ter que lidar sim com coisas difíceis e a gente vai ter que ter calma para isso, a gente vai ter que ter discernimento, sabedoria para poder lidar, principalmente depois de casada, né? Mas antes de casar dá para a gente ir treinando, isso é até muitas coisas que eu falo lá no meu curso, né? Vou mostrar aqui para vocês. O meu livro, eu tenho um livro assim, eu tenho um curso assim, né? Escrito, tanto físico como digital. Vou deixar os links todos aqui embaixo para vocês conferirem depois, e o curso. E esse aqui é um curso que vai te ajudar, inclusive nisso, né? A amadurecer em todas as áreas aí, porque, inclusive, ele vem com tarefas, né? Para você exercitar, justamente para você praticar algumas coisas. Então, buscar o conhecimento também, fazer curso, se aprimorar, ler, né? São coisas também que nos ajudam a amadurecer, tá? Então não deixa de conhecer, tá? Dá uma olhadinha nos links aqui embaixo e clica lá para você conhecer esse material que eu tenho aí. Com certeza vai ajudar você aí, tá? Você como mulher cristã solteira, beleza? Inclusive, gente, eu quero recomendar aqui que vocês assistam, que eu falo mais nesse assunto um pouco mais detalhado, nessa questão da maturidade em várias áreas, inclusive na espiritual, que vocês assistam ao vídeo que, né, tem um título que não parece que mas na verdade é um vídeo que eu já falo aqui no canal sobre maturidade, sem usar essa palavra maturidade, mas é sobre maturidade, que é o vídeo, né, O Divórcio Começa na Solteirice. Nesse vídeo eu detalho mais coisas aí sobre esse adultecer, né, e evoluir aí em várias áreas, tá? Então não deixe de assistir. E outro vídeo também que eu quero recomendar que você assista é sobre decisões e responsabilidades. Outro vídeo aqui do canal também que vai te ajudar com relação a esse assunto de maturidade também, né? Que é sobre tomar suas próprias decisões e respeitar também as decisões dos outros, tá? Mas voltando aqui, né, no nosso assunto, mais duas coisas eu quero comentar aqui com vocês com relação a esse negócio de, né, estar maduro o suficiente para poder se relacionar. Duas coisas. Primeiro, a questão da carência, né? Você não pode se relacionar pelo fato de estar carente, né? O motivo errado para começar um relacionamento pode trazer consequências muito ruins, muito desastrosas. Então, tem até um pastor que fala que carência não se supre, se cura, né? Então, eu tô carente, então eu quero namorar. E você vai e namora com qualquer um, sem se preocupar se você vai se ferir ou se o outro vai se ferir depois, né? Então, você precisa resolver a sua carência não suprindo ela, mas sendo curada da sua carência, né? E muitas vezes a pessoa tem essa carência por conta de relacionamentos passados ou até mesmo por conta do seu relacionamento, né, mal resolvido, seu relacionamento ruim com o pai, né? Muitas pessoas não têm, às vezes nem conhecem o pai, não tiveram nem contato com o pai, ou tiveram um pai que era abusivo, né, tanto com a mãe como também com os filhos, enfim, né, você tem aquela questão do abandono, né, enfim, né, um relacionamento mal resolvido aí com os pais. Então, você precisa ser curada disso. E aí, muitas vezes isso envolve o perdão, tá? Você precisa perdoar essas pessoas que te feriram. Então, você precisa resolver essa questão da sua carência para você não achar que, sabe, aquela pessoa que parece que assim, né, se eu não namorar, parece que eu morro, eu sinto uma necessidade absurda de namorar, eu preciso ter alguém, eu não consigo ficar sozinha. Isso aí tem uma coisa lá no fundo, né, que é alguma coisa mal resolvida que você precisa ser curado, tá? E a outra coisa é você ter a consciência, saber e viver, né, de tal forma que é você saber quem você é em Cristo, né? Por quê?
junta a carência e junta o fato de que você acha que você não merece, né? Que você acha que você não tem o valor, que você acha que você não vai arrumar ninguém melhor, que você acha que, entende? Toda essa coisa que te puxa para baixo, que te faz se sentir diminuída, desvalorizada, né? Então, tudo isso faz você acabar entrando numa furada, né? Você ainda não está pronta, você ainda não está madura ainda para poder entrar no relacionamento se você ainda está presa, né, a esse pensamento, está agindo dessa forma, como alguém que não tem o devido valor que Deus te deu, né? Você é uma filha de Deus, você tem esse valor, você é uma princesa do Senhor. Então, se dê esse valor, né? Não se entregue, não deixe a carência vencer, não deixa, entendeu? Esse desvalor que você sente de si mesma, né? Resolva isso primeiro, entenda que você é uma filha amada de Deus. Nisso também o meu curso vai te ajudar. Por fim, né, para se ter um relacionamento, porque estou falando aqui para mulheres cristãs, você precisa ter uma consciência, um conhecimento e ter isso no seu coração, estar disposta a viver o papel da mulher, o papel que Deus definiu como o papel da mulher num casamento, como esposa e como mãe. Então, se você ainda não tem essa maturidade, né, se você ainda não tem ainda esse entendimento do que a palavra de Deus diz sobre qual é o seu papel como esposa, né, e como mãe, tá? Então, você também é melhor nem começar um relacionamento, porque vai dar ruim, tá? E tô falando para mulheres cristãs, tá, gente? Eu tô botando aqui Bíblia, tá? Ter o conhecimento, né? Ou se você até tem o conhecimento da Bíblia, mas você fala assim, mas eu não concordo com isso, mas eu não concordo com aquilo, mas eu não concordo sobre o que é ser esposa, tá? Né? Sobre a submissão, né? Gente, se você ainda não tem, não está no seu coração ainda, não teve essa mudança ainda no seu coração, você ainda não está maduro espiritualmente também, né? Que envolve também, para ser uma esposa, né? E o relacionamento cristão, o namoro cristão é com o propósito do casamento. Então você precisa já ter isso em mente, ter isso no seu coração, né? Se você pensa em se relacionar e que você que vai mandar no seu marido, que ai do seu marido se isso ou se aquilo, né? Que o seu dinheiro é só seu, que o dele tal, entendeu? Que você não abre mão disso ou daquilo. Entendeu? Então você precisa entender o que a Bíblia diz, o que é a vontade de Deus, né, para você como o seu papel de esposa e de mãe, para que você possa se relacionar, né? Assim, não ponha esse rapaz também numa furada, né? Se você não tem esse entendimento e ele é um rapaz que tem um entendimento, né, cristão, então, entende, né? Você precisa entender isso aí, ser madura nesse sentido também para poder começar a se relacionar, tá? Senão vai dar ruim, né? Um jogo desigual, né? Enfim, você precisa ter essa maturidade, então, tá bom? Busque conhecimento, pratique aquilo que você vai, né? Que você vai aprendendo ali com as teorias, né? Com as experiências dos outros, com os conselhos, ouça conselhos, faça curso, né? Estude a palavra, faça aí o meu curso também. Procure pessoas que são referências para você, né, se espelhar, aprender cada vez mais, até você chegar num pleno desenvolvimento e tome as suas decisões, principalmente baseados naquilo que é o que Deus pensa. Por isso que você tem que ter o conhecimento da palavra, por isso que você sempre tem que estar em contato com a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra, tá? Mas não só conhecer, você precisa praticar a palavra de Deus, para que sim você realmente possa ter uma maturidade para poder lidar com as situações da vida, tá? Agora, só para fechar, eu quero só comentar aqui uma coisa, porque fica parecendo assim, Dani, é pleno desenvolvimento, a maturidade é pleno desenvolvimento. Então, se eu cheguei na maturidade, está tudo resolvido, né? Sou madura, pronto, beleza, maravilha. E eu quero só falar mais um detalhe aqui, né? Que, na verdade, as pessoas que atingem esse pleno, né? Estão sabendo viver, né, sabendo lidar com as coisas, têm o domínio próprio e tudo mais, né, nós precisamos entender que nós estamos nessa dimensão caída, né, que se não for misericórdia de Deus, né, ai de nós, que nós somos pecadores, né,
e nós precisamos buscar a Deus e procurar cada vez mais, né, não viver em pecado, né, mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, né, que mesmo pessoas maduras erram, né, e aí vem o perdão, né, e vem também o nosso reconhecimento, né, a nossa humildade de reconhecer isso e também pedir perdão. Então, a gente precisa entender isso também, tá? Que por mais que você reconheça alguém como uma pessoa madura, essa pessoa pode falhar com você, errar com você, pode errar também, tá? E você também, mesmo você se reconhecendo como uma pessoa madura, isso não significa que você nunca erra, que você nunca vai errar, né? Porque nós somos falhos, tá? E nós estamos nessa dimensão caída, tá? Mas claro que a gente vai procurar errar o mínimo possível, né? A pessoa que quer agradar a Deus, que quer viver em santidade, que ama a Deus, que teme a Deus, que, né, está ali sempre em busca para ter uma vida ali com Deus, vai procurar errar o mínimo possível, né? Ou vai ter aqueles erros assim sem querer, não percebeu, não tinha entendido ainda, tá? Então, não acho que, pronto, eu cheguei no meu nível aqui de maturidade, meu pleno desenvolvimento, então agora, né, eu nunca mais vou errar, eu não falho, eu sou, né, perfeitona, né, não é. Então, maturidade não é perfeição, tá? Maturidade não é perfeição e mesmo pessoas maduras erram. Então, vamos procurar desenvolver, melhorar, né, amadurecer, mas também ter essa consciência de que as pessoas são falhas, inclusive nós, né? E ter essa paciência, né? Esse amor também de perdoar e de, muitas vezes, né? Ser o alvo, né? Do perdão, pedir o perdão, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha esclarecido, né? Algumas coisas aí, que eu tenha respondido conforme, né? O que as seguidoras lá me pediram. E não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém, comentar alguma coisa aqui embaixo que você achou do vídeo, que você gostaria de acrescentar, tá? Assistam lá os 2 vídeos que eu recomendei. Vou deixar o link deles também aqui embaixo para vocês verem, tá? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, demorou, né? Se inscreve aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!